Boa tarde! Pois é, mais uma live preparatória e hoje é dia especial porque estão abertas as inscrições para a última Inspirare, que vai rolar em setembro. Pois é, então vamos dar aqui início à nossa live de hoje com um tema super incrível, mais um tema: emagrecimento, desinflamação, regeneração. Qual que é a relação de todos esses pontos? Então hoje a gente vai trazer aí alguns pontos, eu e o Will, né, que vai entrar aqui comigo, o William, nutricionista, parceiros nessa jornada, tanto na jornada Inspirare, quanto também nessa jornada de trabalho e vida. Então, simbora. Como que você quer que eu faça? Eu te adiciono? Você manda o convite? Me convida aí. Gente, tô falando pro lado aqui porque a gente tá junto no mesmo ambiente, tá? Pra quem não sabe. Oi? Boa tarde, Jonathan. Boa tarde, Beth. Pessoal que tá chegando aí. Oi, Will. É parecido aqui. Tá aparecendo. Maravilha. Vocês ouvem a gente bem, gente? Só pra testar. Fala alguma coisa aí, Will. Tudo bem, gente? Tudo certinho? Estão me ouvindo bem? Confirmem pra gente se tá tranquilo. Podia tentar subir. Isso que eu ia falar pra aparecer um pouquinho mais. Só. Mesma coisa aqui, né? Eu poderia subir um pouquinho mais aqui também. Tá. Tô arrumando aqui o tripé, gente. Paciência aí com a gente. Mas enfim, então, que nem já trouxemos e já divulgamos previamente, essa live é pra gente falar sobre emagrecimento e qual que é a relação também, né, com a Inspirare. Para quem não conhece, a Inspirare é uma vivência virtual de desintoxicação com foco em limpeza intestinal, à base de frutas, à base de vegetais e principalmente de sucos frescos coados. Vai acontecer a última versão da Inspirare, a última Inspirare mesmo em setembro. A partir de então a gente vai dar uma pausa. A Inspirare ela já existe há mais de 5 anos, vai fazer 6 anos já, né? Então ela vai encerrar quase no aniversário dela de 6 anos de tempo e de vida. E para quem tá com vontade de realmente cair de cabeça, fazer uma mudança, né? E sentir mudanças no corpo físico, vem com a gente, né? Então, que nem já falamos, as inscrições já começaram, abriram à meia-noite de hoje. 5 pessoas já estão inscritas, a gente ainda tem 7 vagas, tá? E é isso, então corre para não perder essa oportunidade. Bom, para quem quer saber mais da vivência, gente, a gente já fez uma live sobre, para explicar como é que funciona. Para quem quiser entender mais, que ainda nem ouviu, né, também tire as suas dúvidas com a gente. E vamos iniciar, né? Não sei se quer se apresentar. A gente, nas últimas lives, a gente não se apresentou muito, né? Que a gente meio que foi engatando uma na outra, então a gente acha que vocês já conhecem a gente. Mas acho que vale, né, aproveitar essa live aqui pra gente se apresentar de novo. Will, vou deixar você se apresentar, depois eu me apresento. Vamos que Bom, vamos. me chamo William, nutricionista clínico, pós-graduação em nutrição clínica funcional e fitoterapia, especialização em saúde gastrointestinal. Bom, minha jornada se inicia lá em 2012, após um despertar espiritual, de consciência, alimentação, meu pai lutando contra um câncer, enfim, em 2015 ele veio a falecer e tudo isso se intensificou muito na minha vida. Eu acabei abraçando literalmente essa causa, né, de estudar os alimentos, a relação com o corpo humano, de garantir a minha saúde, né, e ser um exemplo para o próximo, para que as pessoas pudessem se inspirar na minha jornada e também garantir saúde e longevidade com qualidade, né? Então, cá estou, né, depois aí de mais de 12 anos aí de jornada, sempre estudando intensamente, estamos aqui, eu e a Eli, compartilhando a vida e todos esses conhecimentos, né? E juntando forças, unindo nossos conhecimentos aí para compartilhar com vocês e levar também o máximo de saúde para vocês e para o nosso planeta e para tudo que é vivo nessa dimensão, nesse lado da realidade. Tamo junto. Vamos. Maravilha. Bom, vou me apresentar também. Elisa, muitas pessoas me conhecem como Elisa Lamego, naturopata. Nessa caminhada aí, até um pouco mais de tempo do que a Inspirare tem de vida, né? Então, nessa caminhada de naturopata, mas óbvio que com transições alimentares
e todo o processo de aprendizado muito similar ao do Will, né? E também, minha mãe, mesma coisa, faleceu de câncer, também já foi mais ou menos na mesma época, né? Uma diferença acho que dos 2 anos de um para o outro. E, enfim, então foram grandes processos de aprendizado, tanto com ela quanto comigo mesma, de testes, de vivenciar também uma época atleta, né, de observar o corpo indo ao limite, de entender vários erros que eu cometi lá atrás. Hoje em dia eu tenho uma compreensão muito grande disso. Óbvio, de continuar cometendo erros, porque é claro que a gente comete erros na vida, né? A gente aprende com eles. E a gente traz muito dos nossos erros e acertos aqui para trocar com vocês, né? A nossa intenção nessas lives é justamente somar um pouco do que a gente já tem como expertise e experiência nas nossas áreas, né? Então, minha formação é em naturopatia, pós-graduação também em naturopatia, né? Em breve, novas graduações aí que vocês vão ficar sabendo. Então, é esse processo de aprendizado da gente ir somando, né? A cada passo da jornada. Então, hoje, gratidão aí pela presença de vocês, algumas pessoas entrando aí agora. A gente vai falar sobre emagrecimento, a gente vai falar sobre regeneração celular, a gente vai falar sobre desinflamação, né? E para dar esse pontapé inicial aí, para deixar talvez uma pulguinha atrás da orelhinha de vocês. Gente, muitas pessoas acreditam que emagrecimento é simplesmente uma equação calórica, né? Comer menos ou se exercitar mais, gastar mais do que come e pronto, emagreceu. E não é bem por aí, tá? Na verdade, a gente já tem muitos grandes profissionais, além de nós dois aqui, claro, falando sobre a importância da gente entender que emagrecimento é muito mais uma equação hormonal do que calórica, tá? É muito mais uma equação da gente compreender a função do nosso corpo, né? E de eliminar mais do que de reter toxinas do que qualquer outra coisa. Então é óbvio que isso faz correlação, inclusive, com qual é o motivo de ser da própria Inspirare como vivência, do que a gente oferece para vocês. Então a Inspirare tem como função primordial regeneração, desinflamação, desintoxicação e vai trazer sim uma correlação com o emagrecimento. Também, gente, o que a gente tem que tomar muito cuidado é que tem pessoas que falam, ah, mas eu não quero emagrecer, eu não quero perder peso. E aí vai lá e começa um processo de desintoxicação e perde algum nível de peso e fica preocupado. A gente tem que entender que na balança não vai dizer para você o que você está eliminando. Será que é retenção hídrica? Será que é gordura mesmo? Será que é algum nível de inflamação e bem uma inflamação também é água que está ali acumulada? Né? Então compreendam que muitas vezes a pessoa, na teoria, é magra, mas ela tem o que eliminar sim, tá? Em nível de deixar ir o que precisa ir mesmo, até em nível de toxina, de retenção e por aí vai, tá? Então, entramos nesse ponto mais breve, mas o que é interessante da gente conversar é que quando a gente fala sobre redução calórica, claro que também pode fazer parte de uma equação de emagrecimento, mas não é o único ponto e possivelmente não é o ponto mais importante, tá? A gente tem que entender que a qualidade do que a gente ingere vai também ter muita relação com essa equação de emagrecimento, né? E aí o que a gente tem que entender também é que existem várias ferramentas que podem nos auxiliar nesse processo. A desintoxicação, a regeneração, sendo com possíveis vários métodos que são trazidos dentro da nutrição funcional, que o William trabalha bastante, dentro da naturopatia, são aliados nisso, né? E a gente pode até pensar num jejum intermitente, por exemplo. Também poderia fazer parte dessa equação, né? A gente pode até pensar justamente numa alimentação que possivelmente é muito mais, por exemplo, high carb, mais carboidrato. Ou não, para algumas pessoas, por um período curto, a ideia do low carb, high fat pode ser interessante também, período curto, tá? Mas aqui não é a nossa intenção adentrar em nenhum desses pontos específicos. A gente só está trazendo para vocês alguns pontinhos para vocês entenderem como é que funciona. Mas no final das contas, a gente tem que entender que sim, quando a gente fala sobre inflamação, a relação de inflamação com resistência insulínica existe. E quando a gente fala a relação de inflamação com resistência insulínica, a gente também fala sobre justamente ganho de peso. Tem uma tendência muito grande de pessoas que têm excesso de peso, né? E tem talvez esse tecido adiposo aí mais inflamado, seja nos músculos, seja nos próprios adipócitos, seja até inclusive fígado e outros órgãos. Tem uma relação com essa resistência insulínica e por resistência insulínica, a insulina inclusive mais elevada, vai sim levar ao acúmulo de gordura, tá? E como é que a gente baixa essa insulina? Bom, a gente vai falar um pouquinho aqui hoje também sobre isso.
E aí a gente tem que lembrar que quando a gente desinflama, a gente se abre para fazer um processo de desinflamação, a gente também permite ter mais sensibilidade à insulina, né? Então, para eu não continuar falando muito, eu vou passar para o Will falar um pouco, depois a gente vai continuando esse bate-bola. Eu já agrego mais um pouco. Então, gente, continuando aqui essa levada de regeneração, desinflamação, emagrecimento, né? Como é que acontece? Bom, assim, falando de peso a princípio, né? O excesso de peso ele pode ter infinitas causas, inclusive genética, né? Então, existem vários genes relacionados a uma predisposição a um maior ganho de peso. Mas, atualmente, o maior problema é o desequilíbrio metabólico, né? Então, um metabolismo desequilibrado, um metabolismo confuso, sem saber o que fazer, né? Fazendo excessivamente uma função ou outra, vai fazer mais acúmulo de tecido adiposo, vai acumular mais gordura. É como se fosse um raciocínio do corpo de proteção, de prevenção. É uma coisa meio primitiva mesmo, sabe? O corpo ele pensa em estocar, em se proteger, porque pode ser que venha a ter ali uma falta de nutrientes, né? Então, assim, o corpo ele raciocina, né, da seguinte forma: você está se movimentando, você está se exercitando, você está queimando combustível, né? E nós temos ali três combustíveis principais, mas a preferência é sempre para o carboidrato, para a glicose, tá? Então, não só glicose, mas vários tipos, várias fontes de carboidrato de açúcar, tá? Então, o corpo, ele dependendo do exercício, ele vai optar pelo carboidrato, né? Em segunda instância, ele vai optar pela gordura. Mas aí, é fato que assim, existem condições em que ele vai optar preferencialmente pela gordura e em outras condições ele vai optar preferencialmente pelo carboidrato, né? Então, é até engraçado porque tem uma questão em que a pessoa ela está com sobrepeso, aí ela vai para a academia, vai fazer exercício e ela foca naquele tipo de exercício onde ela vai suar muito, vai fazer exercícios extenuantes, né? Aqueles exercícios aeróbicos que, né, mantém a pessoa naquele ritmo ali acelerado. E, na verdade, gente, isso acaba, principalmente a longo prazo, né, eu digo, períodos longos desse tipo de exercício, faz o efeito contrário, faz o corpo estocar mais gordura. Porque, olha só, você pode pensar e o corpo, ele mais ou menos, ele pensa dessa forma, que se você está fazendo um exercício estressante, ali mais de 15, 20 minutos, naquele pique estressante, o corpo entende que você está fazendo o quê? Que você está correndo do leão, que você está, sei lá, correndo atrás de comida, que você está subindo numa árvore para pegar uma fruta, você está fazendo muita força e, putz, vamos queimar o carboidrato e estocar gordura, porque pode ser que falte. Se ele não conseguir pegar o alimento, vai faltar. Então, são coisas assim que é muito pouco falada, né? E tem muito pouca atenção nisso, Sim. né? Então, assim, todas essas coisas também geram desequilíbrio metabólico, né? E óbvio que o excesso de alimentos processados, ultraprocessados, o excesso de carboidratos refinados, né? O pico de insulina para conter todo esse carboidrato, né? Tudo isso desequilibra o metabolismo, faz você estocar mais gordura, né? Então, o fato é que quando você vem para um processo, né, como a vivência Spirale, por exemplo, onde você vai passar um período consumindo alimentos que não exatamente são baixos em carboidratos, porém, você tem aí, quando a gente fala carboidrato, a gente tem que pensar não só em arroz, em batata, em mandioca, em feijão. Não, gente, carboidrato é uma cadeia gigante, existem infinitas fontes de carboidratos. Mas o fato é que quando você faz uma alimentação como a que a gente prescreve durante a vivência, você está consumindo um tipo de carboidrato que ele não te dá um pico de insulina. As frutas, por exemplo, a molécula é a frutose, o carboidrato é a frutose, e a frutose não utiliza a insulina para entrar para dentro da célula, para que a célula possa utilizar essa fonte de energia. Então, isso é Cara, isso é sensacional, né?
o fato da célula não precisar da insulina para utilizar a frutose, né? Então, essa é uma vantagem enorme, né? E, por exemplo, quando vocês veem muito essa associação de frutose e desequilíbrios hepáticos, né, de fígado, por exemplo, vocês veem associação com ganho de peso, mas essa frutose que a gente vê em matérias no jornal, coisa e tal, a gente está falando da frutose que eles utilizam para adoçar refrigerante, frutose para adoçar produtos processados, ultraprocessados. Não é frutose das frutas, tá? Pelo amor de Deus, gente. Não é a frutose da fruta. A frutose da fruta é outra coisa, é uma quantidade muito menor. Para você ultrapassar os níveis de frutose adequada, gente, teria que comer tipo muita fruta, quilos e quilos de fruta, tá? Não é o caso. Então, suco de fruta é sim benéfico, tá? E pode ser sim uma ferramenta a curto prazo de limpeza intestinal, por exemplo, né? De um descanso para o seu trato digestivo. E isso faz o quê? Isso gera uma condição para que os seus órgãos, não só o intestino, mas para que todo o seu organismo possa se regenerar numa condição um pouco mais adequada e não numa condição de estresse. Né? Porque quando você come um alimento ultraprocessado, um alimento frito, um alimento assado, caramelizado, com aquela casquinha crocante, super oxidante, né, que faz você produzir radicais livres. Ou seja, esse tipo de alimentação desequilibrada, ela coloca o teu organismo num ponto de estresse, numa condição de estresse metabólico. Tá? Quando você traz o seu organismo para uma condição de relaxamento, de paz, onde ele pode direcionar mais energia para o processo de renovação dessas células e não para ficar combatendo excesso de radicais livres, quando você põe seu organismo nessa condição, a regeneração acontece de forma ampliada, de forma efetiva, tá? E aí, automaticamente, você reduz citocinas pró-inflamatórias, tá? Você reduz a sinalização inflamatória. Né? Para que serve a inflamação? Para lutar contra alguma coisa, para impedir que algo sério aconteça. A inflamação é um mecanismo de defesa do organismo. Tá? Só que quando ela é ativada cronicamente, diariamente, ao longo de uma vida, isso desequilibra completamente o metabolismo. O corpo fica focado em inflamação, combater excesso de radicais livres e vamos estocar gordura porque o negócio aqui tá feio. Tá estressante, tá complicado, estoca gordura, depois a gente vê o que a gente faz com isso. É assim que o organismo pensa. Quando você traz o organismo para uma condição de tranquilidade e paz, alimentos 100% compatíveis com as células humanas, com o metabolismo humano, tu põe na boca, o corpo reconhece, aquilo desce suave. Não precisa de todo um esforço para metabolizar aquela coisa complexa que são os alimentos processados, ultraprocessados, refinados. Né? Então, basicamente é isso. Tudo isso gera condição de regeneração celular, tá? Consequentemente, regeneração de todos os órgãos do nosso corpo. Né? Isso gera a baixa produção de sinalização de inflamação, diminui a inflamação, diminui esse reequilibra o metabolismo e diminui o acúmulo excessivo de gordura. Tá? Porque tem gente que, de fato, né, tem pessoas que não acreditam quando a pessoa fala isso. Hoje eu acredito porque eu entendo como funciona. Mas tem pessoas que são obesas, que estão com sobrepeso enorme, e elas falam, mas eu não como açúcar, eu não como carboidrato, por que eu continuo engordando? E de fato elas estão falando a verdade. Isso é um mecanismo, muitas vezes genético, mas muitas vezes um metabolismo completamente desequilibrado. Tudo que ela come, ela vai transformar em gordura. Porque o metabolismo está desequilibrado, está tudo uma bagunça, os hormônios então nem se falam, estão todos malucos, sem saber o que fazer, a hipófise está toda doida, sem saber o que produzir, é feedback que chega errado. Então, assim, quando você coloca o teu organismo, proporciona para ele uma condição adequada, ele vai reequilibrar tudo isso automaticamente. Tá? Claro que cada caso é um caso. Tem caso que tem questão genética,
que aí você pode precisar de um apoio de algum fitoterápico, de alguma suplementação. Aí é um caso para se investigar um pouco mais a fundo, a pessoa tem que vir para uma consulta, a gente fazer exame, investigar e coisa e tal. E tem casos que vai depender de uma suplementação um pouco mais efetiva, ali, uma suplementação um pouco mais um pouco maior, vamos dizer, né? Isso também pode ter fundo genético, mas enfim. Fato é que qualquer ser humano se beneficia de um processo de descanso para o organismo. Sim. Isso é fato, né? Então, essa é a proposta da vivência, colocar o teu organismo no spa, tá? Proporcionar para o seu trato gastrointestinal paz, descanso, tá? E não a loucura bioquímica que ele vive ali tentando lutar contra o excesso de radicais livres, contra o estresse, né? E quando a gente fala de estresse, o exercício físico extenuante é estressante, né? Pensamentos e sentimentos ruins são estressantes, né? O excesso de calor, o excesso de frio, enfim, os alimentos processados, ultraprocessados, fritos, assados, caramelizados, são estressantes, tá? Não que você não possa comer nunca, não é isso, mas o consumo crônico é estressante e a proposta é trazer um descanso para o seu trato gastrodigestivo e seu organismo como um todo. Falei um montão aqui. Uns 10 minutos. Né? Mas, ó, eu quero agregar algumas coisinhas aí, bem legal, né? Eu acho que é esse ponto. Quando a gente fala sobre emagrecimento, a gente fala sobre saúde metabólica, a gente fala sobre saúde hormonal, né? Então é muito importante a gente pensar nisso e entender, gente, que... Desligou aí? Desligou, acabou minha bateria. Opa, agora eu tô aqui. Acabou minha bateria ali. Então vamos lá. Ele já vai fechar aqui, a gente fica aqui parecendo de corpo todo. Mas quando a gente fala sobre esses pontos, é interessante a gente entender que a gente também tem que trazer pontos que vão para além da alimentação. Então, por exemplo, que tem rolado muito para nós dois aqui nas últimas noites. Noites mal dormidas levam à resistência insulínica, tá? Dormir mal, dormir pouco, horários errados, leva à resistência insulínica. A pessoa pode estar comendo tudo certo, se exercitando, pode estar na alimentação... Vou trazer o que é o que a gente tenta vivenciar ao máximo, né? A alimentação frugívora praticamente certinha. Mas se não tá dormindo bem, leva a resistência insulínica e isso obviamente dá, inclusive sobe cortisol. Cortisol leva a muitas questões também relacionadas à própria insulina. A insulina elevada vai fazer com que a gente não consiga passar pela lipólise, ou seja, não tem quebra de gordura, né? Então muitas vezes as pessoas que têm talvez um estoque maior de gordura, pode até ser que elas vivenciem um estilo alimentar super legal, mas algum outro fator não está aí casando bem nesse processo de saúde. E às vezes a pessoa só dorme mal. E aí o cortisol e a melatonina se desequilibram. E quando você mexe com um hormônio, você mexe com todos os hormônios. Exatamente. Aí desequilibra tudo. Exatamente. Né? Então a gente tem que sempre falar um pouco sobre isso, né? E aí tem dois pesquisadores, profissionais, né, da área, por exemplo, tem o Ben Bikman, que eu tenho falado bastante, tem trocado muito sobre ele, né? Ben Bikman é um biomédico, material incrível dele, vale super a pena ver, quem quiser ver. E tem também o Jason Fung, que é um médico. Ambos trabalham muito nesse viés, né? De compreender o que leva ao emagrecimento ou o que leva a ganhar peso. Tem até um livro muito bom para quem quiser ler, O Código da Obesidade, né? Estou falando porque ele existe em português. Muitos livros de Ben Bikman não existem em português, mas do Jason Fung, que é esse, O Código da Obesidade, existe, fala muito sobre insulina e a relação com ganho de peso ou, né, emagrecimento. E a gente tem que entender que esse é um grande viés. E para a gente entender também que quando a gente se propõe retomar a nossa essência humana de horários corretos de dormir, de movimentação, de alimentação, e não é só o que come, né, exatamente a qualidade do que come, né? Então, uma coisa é você comer uma banana de uma procedência que você não sabe qual é, cheia de pesticidas, e outra coisa é uma banana orgânica, exemplo. Então, às vezes, a gente já está fazendo por onde, só que a gente ainda pode, quem sabe, melhorar um pouco mais os nossos hábitos. E a alimentação é uma dessas vírgulas. Existem várias outras vírgulas. A gente tem que olhar muito para a nossa saúde como um todo. Entender que a gente é aquela... O que foi aquela expressão que você usou outro dia?
Não sei se você. Não é bem isso, acho que não sei se você que usou outra pessoa. Uhum. Uma colmeia, né? Então a gente é uma colmeia, a gente tem vários aí pontinhos aí, vários buraquinhos, e que eles são preenchidos de maneiras específicas na nossa vida. Então é compreender que o emagrecimento vai ter relação com isso tudo, né? E eu acho que quando a gente pega para falar um pouco mais sobre o processo de sucos, a gente tem que lembrar que o próprio processo de sucos por si só, ele já de certa forma é como se fosse um fasting-like, ou seja, similar a um jejum, apesar do fato de que, claro, tem uma ingestão incrível de nutrientes. E outro grande ponto a favor do processo de sucos é alta ingestão também, né, de minerais, de vitaminas, de polifenóis. Então, isso tudo vai combinar para nos auxiliar num processo anti-inflamatório e a desinflamação, por sua vez, vai levar lá toda aquela cascata reversa do que a gente trouxe aqui, né? E quando a gente pensa na inflamação, na resistência insulínica, etc., isso uma coisa leva a outra. E agora é a cascata reversa. Então, é melhorar esse quadro. E aí, quando a gente pensa nos líquidos, um processo de líquidos, é justamente abrir para esse fasting like, esse processo similar ao jejum, mas não exatamente igual, porque é claro que um processo de jejum com água ou jejum a seco, a gente retira, né, toda a ingesta calórica e a gente permite que o nosso corpo faça o processo de certa forma, entre aspas, desamparado, mas num sentido em que ele tá ali, ele com ele mesmo. Já com os sucos, a gente consegue dar um aporte maior, a gente consegue ir de uma maneira mais sutil, mais gentil, mais suave, e é inclusive uma ótima forma de preparo para um possível jejum no futuro, né? Eu diria que é perfeito, porque quando você faz um processo de sucos, a oferta de compostos bioativos, de fitoquímicos para o organismo, né? E creio aqui que todo mundo conhece, por exemplo, as pílulas de resveratrol. Você vai numa farmácia, você encontra lá resveratrol, você encontra vários fitoquímicos, compostos bioativos, porque já se sabe, já tem muito estudo, se sabe o quanto esses fitoquímicos ajudam a desinflamar o organismo, né? E como a sociedade consome muito pouco composto bioativo, fitoquímico, pela baixa ingesta de frutas, né? E esses compostos estão nas frutas, por exemplo, né? Sim. E aí quando a gente fala mais desses processos como esse, né, ou até como um jejum, o que é permitido como regeneração celular, né, vai trazer uma melhor resposta celular em todos os níveis, né, e rejuvenescimento também. Né? Então, quantas pessoas. É engraçado que eu já não me lembro mais exatamente quem foi, porque são muitas pessoas que passaram por esse processo. Mas eu me lembro de uma pessoa, eu me lembro do dado. Eu me lembro de uma pessoa que ela fez uma bioimpedância super detalhada prévia ao processo de sucos e pós. E lá na bioimpedância vinha como se fosse estimada a idade celular dela. Pré-processo, ela tinha uma idade celular de 50 e poucos, sendo que era uma mulher de uns 38. De 50 e poucos. E pós-processo, que são 15 dias, gente. É claro que são 15 dias com um certo preparo antes e uma sequência pós, né? Não são só 15 dias para quem quiser realmente se dedicar, pode ser até mais 30, né? Talvez. E pós-processo, ela refez e deu a idade celular dela de 22 ou 23, né? Então, óbvio que isso, como que é calculada essa idade celular, tem vários fatores ali, inclusive hidratação. Então, a gente tem que entender que um processo de se reidratar de verdade com água estruturada que permite a expulsão de toxinas de uma maneira muito mais efetiva é justamente o que a gente busca em nível de regeneração celular. Começando sempre pela hidratação, né? Lembrando que hidratação, quando a gente está desidratado, leva a uma série de outras questões, até mesmo resistência insulínica, né? Então a gente tem que também trabalhar um pouco disso para compreender que essa saúde metabólica tem vários pontos aí correlacionados e vai ter relação com o emagrecimento e não é só contar caloria e não é só fazer um monte de exercício e justamente que nem o Will trouxe nessa parte de cardio. Cardio é super legal, mas excesso de tudo pode levar a cortisol elevado. Cortisol elevado, questões insulínicas, questões metabólicas e por aí vai. Uma cascata de coisas que podem rolar se a gente não está tendo equilíbrio. Então, o ponto crucial é equilíbrio. E às vezes, para levar para esse equilíbrio, se a gente está num extremo, a gente joga para o outro, que é um processo de sucos, e depois pende para o meio. E aí chega nosso equilíbrio real, né? Então fica esse convite. Eu não sei se alguém. Você tem mais alguma coisa para falar? Que alguém quer fazer perguntas? Tem um ponto assim importante, que é o seguinte: quando a gente pensa em regeneração das células, né, a gente tem que lembrar, talvez vocês lembrem na escola, lembrem das células troncos. As células troncos são elas que dão origem às outras células, tá?
Então, o estresse crônico, um corpo sendo estressado cronicamente, começa a comprometer o funcionamento das células tronco. Isso é um perigo, tá? Isso põe a sua vida em risco. Então, quando você faz um processo de desintoxicação, de descanso para o seu organismo, seja o jejum, seja os sucos, uma alimentação crua, tudo isso faz você regenerar também as células troncos, faz você garantir a saúde dessas células tronco para que elas possam continuar produzindo novas células. Isso é extremamente importante. E, gente, ferramentas de desintoxicação, como o jejum, por exemplo, isso é milenar. Leiam o livro O Evangelho Essênio da Paz, onde Jesus falava com os essênios e ele já indicava para os essênios fazer os processos de limpeza, por exemplo, o enema. Ele indicava, está lá no livro o enema, a indicação para fazer o enema. Né? Eles utilizavam aquela cabaça, enchiam de água, né? Iam para uma região de floresta, de paz e tranquilidade, faziam o enema. Então, assim, isso é milenar. Né? Mas hoje isso não é praticado comumente na sociedade. Claro, e hoje também a gente tem infinitas outras ferramentas. Né? A ciência também nos ajuda a descobrir novas ferramentas não tão invasivas, enfim. Mas essa questão das células-tronco é muito importante se pensar. Tá? Muitas vezes é daí que surge um câncer, por exemplo. Né? Essa renovação, né? E até uma coisa que a gente estava falando ontem, ou tem uma página que a gente segue bastante sobre jejum, né? O que eu curto muito, porque eu curto muito jejum a seco. E ele falando sobre a correlação do jejum a seco, um jejum a seco de 5 dias, por exemplo, e como aumenta, né? Não só o GH, né? Que é o hormônio de crescimento, mas inclusive renova células-tronco e aumenta também o tamanho dos telômeros. E telômeros estão relacionados à nossa longevidade, né? Quando a gente vai se desgastando e a telomeragem celular vai diminuindo, significa que a gente vai diminuindo também a nossa capacidade de longevidade, né? Então, com o processo de jejum, a gente aumenta essa capacidade, né? E aí, por que a gente está falando de jejum? Porque, na verdade, a Inspirare é um processo de preparo para possíveis jejuns, né? E quando a gente fala de jejum, gente, é interessante a gente pensar que cada pessoa é uma, precisa ser avaliado até que ponto para aquela pessoa é interessante fazer um jejum mais curto ou mais longo, quanto tempo, como é que aquele corpo tá, se ele está preparado ou não, enfim, aí são uma série de fatores que já fogem um pouco da proposta da Inspirare, mas que são vislumbres que vocês podem ter pós um processo como esse, né? Enfim, acho que a gente pode... novamente, convite. A Inspirare, inscrições abertas, começaram hoje. Já até o presente momento, até antes dessa live, a gente tinha 5 pessoas inscritas e uma que estava tentando se inscrever. Então, muito provavelmente vão restar em 7 a 6 vagas pós-live. Então, quem tá afim, corre para não ficar de fora. E é isso, a gente obviamente depois vai ter muitas novidades pós-Inspirare sobre o que a gente vai fazer daqui para frente. Mas a ideia é a gente dar seguimento de maneiras talvez mais aprofundadas, individualizadas, dependendo de quem está afim de seguir com a gente, né? Abrir para as perguntas, né? Perguntas, talvez a gente consiga terminar até antes de 1 hora, né? Pra não ficar muito pesada essa live aí. Então vamos lá. Subiu uma pergunta aqui do Pátraca. Tudo bem, querido? Qual sintoma é perigoso no jejum? Que se der, devemos quebrar. Olha, não tem muito a ver com essa live. E eu tenho várias lives que eu já fiz sobre jejum. Se você tiver interesse de entender mais, pega essas lives. Ou até mesmo tem o próprio Manual do Jejum, que eu escrevi com também um super querido amigo nosso, Daniel Peixoto. Dá uma olhada nesse material, já tá tudo lá. A gente não vai entrar nisso aqui agora para não fugir do tema da live, né? Que é emagrecimento, regeneração, focado na Inspirare, que é uma vivência de sucos, tá? Então não é focada no jejum, apesar da gente ter trazido esse ponto aí no final. A gente abriu, né? Abriu espaço para você trazer essa pergunta. Mas a gente vai tentar não fugir muito do tema, tá? Não acho que tenha subido nenhuma outra pergunta. Isso aqui não é convite de... Tá. Bom, então acho que é isso. Falamos de tudo um pouco. Então acho que é esse lembrete, né, gente? Que eu acho que emagrecimento é muito mais a gente buscar ter mais flexibilidade metabólica. E isso a gente consegue fazer por meio de processos de limpeza, de tempos em tempos, quem sabe, jejum, seja intermitente, seja um pouquinho mais prolongado, e dependendo da pessoa avaliar, né, o que precisa ser feito. Mas um processo de limpeza intestinal verdadeira, profunda, é realmente o primeiro passo para a gente chegar lá, né? Fica assim, Jonathan, a live vai ficar salva assim. Todas as nossas lives ficam salvas, né? Então a gente salva aqui no Instagram e aí até o final do dia ou amanhã a gente já consegue lançar lá no YouTube, tá? Para quem quiser assistir por lá. E na quinta-feira que vem a gente tem mais uma live preparatória
Acho que a gente tem a semana que vem e tem mais duas, salvo engano. Depois eu vou ver, que eu já não me lembro. E aí, justamente, a da semana que vem é de depoimentos. A gente vai trazer pessoas que já vivenciaram a Inspirare, que já sentiram na pele uma, duas, três ou mais vezes essa vivência, e que vão justamente poder trazer um pouco mais do depoimento delas, né? Do que sentiram, do que indicam, quais foram as dificuldades, o que foi tranquilo, o que não foi, né? Como é que foi o pré, como é que foi o pós. Então, a gente vai abrir para vocês fazerem perguntas para eles também, né? Então, acho que é isso. Uma Gratidão. pergunta aqui da Ah, Elizabeth, aqui na finaleira. Ó. Elizabeth, querida, leia a poderia pergunta. falar sobre grelina e leptina? Tá. Minha amiga, esses hormônios estão relacionados à saciedade, fome, né? E com certeza vai ter relação com emagrecimento ou ganho de peso, né? Mas fato é que a alimentação, olha só, o ciclo circadiano, né? Aí a gente tem que falar um pouquinho de hormônios, porque os hormônios vão fazer conexão com hormônios intestinais também. Então tá tudo conectado. Se você dorme mal, você vai atrapalhar esse equilíbrio hormonal e grelina, leptina, insulina, é tudo hormônio, tá? Tudo Uhum. vai ter relação ali com, vai estimular a saciedade ou não, tá? E aí você vai querer comer mais ou não, né? Mas fato é que dependendo da alimentação, é, pode também comprometer o metabolismo da microbiota, né? Dependendo do que você come, a microbiota vai metabolizar aquilo, vai produzir nutrição para as suas células intestinais ou não. Se falta nutriente para as células intestinais porque a pessoa não come fibras adequadas ou nem come fibra, se falta nutriente para essas células, a célula intestinal não consegue fazer a sinalização hormonal para a produção de grelina, leptina, insulina e outros hormônios e por aí vai, tá? Mas toda essa sinalização depende de uma nutrição adequada para os intestinos, tá? Então tem sim essa conexão a nível intestinal. O intestino, quando recebe uma fibra adequada, ele metaboliza em ácidos graxos de cadeia curta. Esses ácidos graxos nutrem as células intestinais vão produzir aquilo que a gente chama de GLP-1, e o GLP-1 é aquilo que o Ozempic, o Monjaro imitam, tá? O que esse GLP-1 faz? Ou ele vai no pâncreas produzir insulina, ele vai também subir pelo nervo vago, vai lá no núcleo arqueado produzir saciedade, tá? Então, veja que a coisa começa, é influenciada tanto pelo ciclo circadiano, quanto pela produção de ácidos graxos, dependendo do tipo de carboidrato que você come, tá? Então, assim, é tudo conectado, tudo ligado, tá bem? O que vale até mencionar aí, que é bem legal, eu já não me lembrava, até que eu coloquei aqui para procurar, que eu já não lembrava a ordem. Mas no processo do jejum, o que é interessante a gente entender, para quem tá afim de jejuar, tá, gente? Lembre-se que às vezes nas primeiras horas de um jejum é bem desafiador, a gente fica com vontade de comer, que é essa tendência da grelina de subir, para pedir, né, que você ingira, que você coma. Mas a tendência é de continuar praticando jejuns e de preferência, quem sabe, eventualmente um de 24 horas ou até mais, dependendo da pessoa, lembrando que tem que ter preparo, tá? Não dá para brincar de fazer jejum se nunca jejuou, porque pode inclusive ficar na memória algo ruim, enquanto na verdade é uma ferramenta super legal, né? Mas com o tempo, o jejum pode auxiliar nesse equilíbrio, né? E a ter mais sensibilidade à leptina, ter mais sensibilidade a esse processo todo da grelina também, e aí permitir um equilíbrio maior, ao invés de uma secreção muito elevada, uma secreção desregulada, né? Desses hormônios. Então, vale a pena, só que tem que ter todo esse cuidado, tá? Não dá pra gente também entrar em gangorras enormes de jejuar um monte, comer um monte, jejuar um monte, comer um monte, que eu já vivenciei isso bastante, porque é pior às vezes. O segredo é vir para a vivência, deixar o corpo se regenerar, dar Tem esse que se preparar. intervalo, É. né? Fazer dar esse alívio para o corpo para que ele possa fazer um ciclo de regeneração em condições adequadas. É. Ok? E aí, enfim, ó, subiu aqui o do Pátrica. Qual o suco mais regenerativo? Nossa, Nossa. Todos. quase todos os sucos têm suas funções de regeneração, né? Mas aí, cada pessoa, cada caso, cada quadro. Por isso que, inclusive, na vivência inspirária, a gente justamente Faz traz uma uma anamnese, anamnese. né? Pergunta ali, a gente avalia as condições da pessoa e aí, dependendo do quadro da pessoa, a gente consegue falar, olha, esse suco aqui vai te beneficiar um pouco mais, É, tá? Mas e quantidades, né? E por aí. numa vida normal, o que vale é a diversidade, né? É você variar
os alimentos que você come, né? Nunca ficar comendo a mesma coisa sempre, tá? O corpo precisa de estímulo, porque cada alimento tem um pouquinho mais disso ou daquilo, tá bem? Ó, o Jonathan falou aqui, ó. Hoje eu ia correr na esteira, vou devagar, senão vai dar efeito ao armazenamento de gordura. Estou muito fora. Não é tanto isso, você pode correr na esteira, É, né? É só mais calcula o seu tempo, né? é o excesso, é entender que tipo, o corpo ele responde muito bem com determinados estímulos. Excessos ou faltas de estímulo são os extremos que não são tão legais, né? Uhum. E aí, óbvio, assim, a gente vê muitas pessoas que talvez por serem atletas, de certa forma. E aí o corpo reage de maneiras diferentes, dependendo, né? E, inclusive, na época que eu era corredora de montanha, eu fiquei 5 anos sem menstruar. Total, assim, não descia uma gota de sangue. Então, completamente desregulado nesse sentido, né? Então, é essa questão que a gente tem que observar, que cada pessoa vai responder de uma maneira, tá? E com o tempo, o excesso, junto com esse tempo, vai acumulando, vai levando a questões possivelmente um pouco mais profundas. Então, é todo cuidado, tá? Quando você faz exercício de força, levanta peso mesmo, o corpo vai preferir a gordura, tá? E isso é legal, bom que você trouxe isso. Mulheres têm uma tendência e facilidade muito maior de quebra de gordura. Quase sempre a gente tem muito mais ácidos. Como é que fala em português? Graxos? Fala português assim. Ácido graxo. Ácido graxo. Tá. Muito mais ácidos graxos livres na corrente sanguínea do que homens, porque a gente tem uma tendência das nossas fibras musculares de queimar mais gordura. Vocês, homens, treinar em jejum, o cardio da vida de 15, 30 minutos é ótimo, porque ajuda nessa flexibilidade metabólica que vocês não têm tanto, tá? Mas aí é óbvio que é justamente um processo de adaptação também, né? Nossa, começou a entrar um monte de gente nesse final, né? É. Peraí que subiu aqui, uma questão aqui que ele trouxe. Não, só um Ah, comentário. tá. Legal. Bom, acho que é isso então, né? Bom, quem tá entrando agora, assiste a live gravada, vai ficar aí gravada. Várias dicas legais, muita ideia legal. E, bom, acho que é isso. 44 minutos. Fomos muito bem aqui hoje. Gente, gratidão. Quem ficou aqui com a gente. Venham para a vivência. Como a gente vem falando aí, é a última Inspirare. A gente não sabe o que vai ser por pelo menos os próximos 2 anos. Tá? Mas fato é que vamos preparar sim alguma coisa para vocês. Tá? Mas essa é a última Inspirare. Né? As inscrições estão abertas a partir de hoje. O link está na minha bio e na da Eli. Tá? Então, corre E lá. só lembrando, gente, que pelo ritmo de inscritos, talvez até o final de semana já tenha esgotado as vagas, né? Então, quem tiver na dúvida, se quiser mais informações, pode falar com a gente no privado, né? Para não perder essa oportunidade, tá bom? Então, vai ser uma honra. Um beijo e até quinta-feira que vem, que a gente vai trazer os casos de sucesso, né? Várias pessoas trazendo depoimentos legais, né? Então venham para ouvir, para sentir, para saber. História de gente que perdeu peso, história de gente que é o oposto, história de pessoas que comiam de tudo, passaram a regular mais a alimentação, história de pessoas que tiveram várias gangorras e foram aprendendo com essas gangorras. Então, enfim, é justamente isso. Fica salva assim, Gabriela. Isso aí, Gabi. Aqui e no Vamos te ver de YouTube novo. depois. Valeu, Beijo, gente. Flor. Tchau, tchau. Beijo, gente. Gratidão. Tchau, tchau.